Boa tarde a todos. Reserva um breve espaço de tempo entre os teus deveres para a beleza. Desperta cedo a fim de acompanhar o nascer do dia e embriagando-te com a pujança da luz. Caminha por um bosque silenciosamente, aspirando o ar da natureza. Movimenta-te numa praia deserta e reflexiona em torno da grandiosidade do mar. Contempla uma noite estrelada e faz mudas interrogações. Contempla uma rosa em pleno desabrochar. Detém-te ao lado de uma criança inocente. Conversa com um ancião tranquilo. Abre-te à beleza que há em tudo e adorna-te com ela. Vamos então fechar os nossos olhos e agradecer a Jesus, aos nossos amigos espirituais, a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, nesta tarde, no fim de tarde de quarta-feira, com o coração cheio de alegria por estarmos cá mais uma vez. É esta casa de oração, é este hospital de almas, é esta escola que nos traz conforto, que nos traz calma, que nos traz serenidade nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Pedimos a Jesus que nos abençoe, a todos nós, e que Ele nos possa ajudar nos momentos difíceis. Pedimos as bênçãos aos nossos amigos espirituais, para todos os trabalhadores desta casa. Pedimos também a bênção para a nossa palestrante, que ela possa ser intuída, para que das palavras dela cheguem ao nosso coração e que possamos pôr em prática no nosso dia a dia. Fica connosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite. Vamos falar de Pedro e não podemos deixar de falar de Jesus e, consequentemente, da Galileia de então, que se engalanou para receber o Mestre. Paisagem maravilhosa, um clima agradável. Era então a Galileia da época. Cafarnaum. Cafarnaum é uma povoação pescatória onde vivia Pedro. Dedicava-se à faina da pesca, ele e os seus irmãos. Eram gente rude, mas simpática, trabalhadora. Davam-se com todos. Davam-se com os vinhateiros, dava-se com os agricultores, com os viajantes, com todos que por ali passavam. Pedro era uma figura simpática que se dava com todos. E a certa altura o irmão chegou e disse: olha, sabes a melhor, anda aí um homem, um profeta, dizem que faz prodígios. E Pedro ouviu aquilo e ficou muito descontente, pois seria mais um que se vinha aproveitar do povo, seria mais um que ia tirar partido da ingenuidade daquele povo. E Pedro ficou desgostoso e disse: eu não vou, quero lá eu saber. Olha que ele vem sábado, é sábado à noite que ele vai falar. Ele vem aí ao monte, é sábado que ele vem falar, vem aí ao monte. E Pedro diz que não, fica desgostoso e não vai. E mesmo Pedro não sabe explicar como se vê na madrugada de sábado a seguir caminho até o monte. Vai, começa a observar coxos, paralíticos, cegos, doentes, velhos, crianças. Miséria! Todos seguiam rumo ao monte para ouvir aquele profeta. Oh, incrédulos, o que é que estes fazem? Vão ser enganados. Eles vão cair na boca do lobo, eles vão ser enganados. Mas porquê é que eles não ficaram em casa? Mas até ele também segue, sem saber bem porquê. Claro, chegou cedo, ficou numa das filas da frente e aguardou como toda a gente. E às tantas, o povo começa a entrar em êxtase. Ele chegou, ele já está aí.
E ele vê naqueles rostos esperança. Ele vê naqueles rostos uma alegria que ele não consegue entender. Porquê? O certo é que todos silenciaram para ouvir aquele profeta falar. E aquele profeta começa por dizer que sofremos, o homem sofre porque se pega a coisas efêmeras. Pega-se à beleza, à juventude, ao dinheiro, aos teres, aos bens. Mas não é isso que verdadeiramente nos interessa para encontrarmos a felicidade, para encontrar a paz. E ele diz que vem para nos oferecer um novo reino e que nos convida a todos a seguir. E há uma mulher por trás de Pedro que tem ousadia de interromper, uma mulher ousadia de interromper o homem, e diz: Senhor, se me curares a minha filha, eu sigo-te. Que é tal e qual como nós. Nós também fazemos a barganha. Se houver um milagre, eu vou seguir-te, Senhor. E Pedro olha para trás e vê que a senhora, aquela mulher, tem uma criança, uma menina ao colo, uma menina cega de nascença. Ele pega na criança e avança uns passos até Jesus. E aqui há um ímane. É que quando Simão Pedro cruza o olhar com Jesus, ele sente uma voz dentro dele a dizer-te: Simão, eu conheço-te desde ontem. E ele começa com aquela: mas conhece-me de onde? E fica. Mas mesmo assim ele fica, tem a criança ao colo e ele segue a mão de Jesus, que coloca as mãos nos olhinhos mortos daquela criança e diz: em nome do meu Pai, vê. E aquela criança viu e começou a gritar em pranto: eu vejo, eu enxergo. A mãe tira a criança do colo. E Simão também já não sabe como é que acabou esta história. Porque aquele magnetismo paralisou, e quando ele se apercebeu de onde estava e as horas do dia já eram longas, já ninguém ali estava no monte. Já todos se tinham recolhido. E Simão vai para casa, mas não é mais o mesmo. Ele continua simpático, continua trabalhador, mas há ali qualquer coisa que ele não consegue entender. De onde é que ele conhece aquele homem? Pois ele diz-lhe que o conhece desde ontem. E não é sem admiração que certo dia Jesus se abeira de Pedro, de Simão Pedro e de seus irmãos e os convida para o seguirem. Vai fazer deles pescadores de almas. E ele tudo abandona para seguir o Mestre. E tudo vai fazer para conseguir aprender a mensagem. Há ali um magnetismo forte que ele não consegue nunca entender, mas ele sente dentro dele a vibração e a necessidade de seguir o Mestre. E vai segui-lo, não haja dúvidas nenhumas, e muito ele vai aprender, e muito ele vai ver, vai ter contacto com Jesus. É dos apóstolos que vão seguir mais. Jesus, em muitas situações, está com Pedro, está com João e está com Tiago. E são, portanto, os companheiros mais assíduos de Jesus. E certo, temos, portanto, aquela fase em que João Batista vai ser decapitado. E os apóstolos de João Batista, vão se sentir perdidos e vão procurar o apoio a Jesus. Mas Jesus sabe que tinham matado João e também tem necessidade de se recolher. E vai para um sítio um pouco mais distante. Mas o povo segue-o, vai ao seu encontro. E Jesus não tem coragem de abandonar o povo. E está com ele. E vai estar com ele, com aquele povo todo, horas seguidas. Até que os apóstolos vão dizer a Jesus: Pai, é melhor mandarmos este pessoal embora. Nós não temos comida para eles estão esfomeados. E Jesus pergunta o pão e o peixe que havia. E como todos sabemos, ele fez multiplicar o alimento, pois deu alimento a toda aquela gente e ainda sobrou bastante.
E no fim dessa refeição é que Jesus diz: olha, ide para o meio do lago pescar, que eu preciso de descansar. Eu vou precisar de descansar, de me retirar e de estar com o Pai. E vai. E a tempestade, os ventos são contrários, faz-se alguma tempestade, os apóstolos estão na barca um pouco assustados e entram em pânico quando veem uma sombra ao longe a caminhar sobre a água. E começam a gritar que é um fantasma. Mas Jesus, que é Ele, diz: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E vamos ver que Pedro lhe diz: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E Jesus diz-lhe: vem. E Pedro vai. E Pedro sai da barca e anda sobre as águas até Jesus. Mas diz-nos os evangelhos que, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo, clamando, dizendo: Senhor, salva-me. E Jesus, estendendo a mão, segurou e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Jesus quer aqui mostrar que ele, Simão Pedro, já era capaz de andar sobre as águas. Já era capaz. Porque ele quer explicar que nós também somos capazes, quando confiamos, quando temos fé, de andar sobre as águas do mau tempo, das intempéries, das contrariedades. Nós já conseguimos vencer as nossas próprias dificuldades, desde que tenhamos fé. Foi isto que Jesus quis mostrar a Pedro. Pedro duvidou, porque se Pedro não tivesse duvidado, tinha conseguido ir ter com o Mestre. Mas teve medo, e o medo paralisa-nos. O medo tolhe-nos. E nós não seguimos confiantes. Nós vacilamos nos nossos próprios erros, nos nossos próprios problemas. Depois, de seguida, nós vamos ver aqui outras duas passagens muito importantes também de Simão Pedro. A primeira segue-se à transfiguração. Quando Jesus vai até ao Tabor e leva com ele Pedro, Tiago e João. E aí Jesus se transfigura. Os apóstolos dizem que veem o sol. E as roupas de Jesus pareciam névoa, pareciam neve, de tão fluido que aquilo era. E eles ficam deslumbrados quando eis que veem Moisés e Elias. E Simão Pedro diz: Senhor, estamos aqui tão bem, somos aqui tão felizes, façamos já aqui 3 tendas, uma para vós, uma para Moisés e outra para Elias. E eis que se ouve das nuvens uma voz que diz: este é o meu filho muito amado, em quem depus toda a minha confiança. Os apóstolos assustam-se. E quando dão acordo de si, já só veem Jesus. E Jesus diz-lhes que não vão contar, que não há necessidade de contar estas coisas. E os apóstolos estão extasiados, pois eles veem o poder de Jesus, o poder divino. E Jesus vai-lhes prometendo que eles vão conseguir também ser como Ele. E pelo caminho, Jesus aproveita a perguntar: quem dizem os homens que é filho do homem? E eles respondem: uns dizem que João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum dos profetas. E é quando Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, sem titubear, sem dúvida alguma, respondeu: vós sois o Cristo, Filho de Deus vivo. E então Jesus diz: bem-aventurado és, Simão, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E eu digo-te que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
Jesus diz a Simão Pedro, não é a inteligência dele que faz dar aquela resposta, mas a sua mediunidade, a sua ligação ao alto, a sua capacidade de se ligar com a espiritualidade maior e, portanto, por intuição, ele dá esta resposta a Jesus. E vamos ver numa outra situação que Jesus ia anunciando que o seu reino estava próximo, que ele ia sofrer no Calvário. Ele antevê a situação por que irá passar e fala aos apóstolos para os preparar. E Pedro, chamando-o de parte, começou a reprová-lo, dizendo: tenho compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Pedro avisa Jesus que é isso, não estejas tu com essas ideias que não te vai acontecer, só coisas boas é que te vão acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse: arreda, Satanás, tu és para pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Aqui nós vamos ver a outra parte de Pedro. Enquanto que ele confia, ele está seguro no que diz, ele quando vê que Jesus avisa que vai sair do pé dele, a sua insegurança, o seu medo de perder o mestre, de perder aquele que o havia de direcionar, com o seu medo, ele liga-se às forças do mal e deixa que venha a tentação, deixa que venha a dúvida, deixa que venha o medo, que é aquilo que nos acontece muitas das vezes. Perante as nossas dificuldades, nós também deixamos entrar o campo do medo, da dúvida, e não o da certeza onde estávamos. E é por isso que Jesus depois diz: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem quiser perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Ou seja, Jesus faz um convite a que nós façamos uma reflexão daquilo que nos convém, do que é o melhor para nós. E Jesus andava há tanto anos, já há 3 anos pelo menos, que ele andava a dizer que nós só amávamos e só punhamos valor no que era efêmero. E era necessário começarmos a pensar nos valores reais divinos que nos levam à felicidade eterna. E é isto que Jesus diz, porque se nós quisermos andar na vida, nos prazeres, nós vamos perder a vida eterna. Mas se nós repensarmos e bem soubermos viver, bem soubermos ultrapassar as nossas dores, nós vamos ser felizes. E é isso que esta mensagem nos mostra. E é para nos mostrar que nós somos a coisa mais parecida que pode haver com Pedro. Porque nós ora acreditamos, ora pomos em dúvida. Nós ora estamos valentes, ora estamos temerosos. E a história vai continuando. E são chegados o tempo em que Jesus sabe que está próximo, muito próximo a sua hora do testemunho. Convida os apóstolos para a última ceia. Convida-os e, como bom anfitrião, ele sabia que era necessário, que era hábito dos judeus, é um dos rituais deles, o lavar as mãos. É preciso lavar-se, sinal de purificação. E então Jesus cinge-se com uma toalha, pega numa taça e vai lavar os pés aos seus apóstolos. Ele está a lavar os pés, os apóstolos, está boa, queres lavar, lava. Mas quando chegou a Pedro, Pedro enfureceu-se. Olhava com desprezo para os colegas e só dizia: parece impossível, Senhor, a mim não vais lavar os pés. Era o que mais faltava, isso é trabalho de escravo. Eu nem sei como é que os meus colegas estão a deixar. E Jesus, na sua simplicidade, só lhe diz: Pedro, não queiras ser mais que os teus companheiros. Não queiras ser mais que os teus colegas.
Cada um tem as suas dificuldades. E eu sou anfitrião. Eu quero fazer isto. E se tu não me deixas fazer, tu não estás comigo. Ou seja, se tu não aceitas aquilo que eu te faço, como é que tu queres dizer que me apoias? Se estás a contestar, se estás a criticar. E Pedro humildemente diz: Senhor, lava-me. Senhor, lava-me. E então vão cear. E logo a seguir à ceia, cada um foi para o seu lado, porque Jesus já sabia que eles iam estar por ali todos ocupados. E então o Senhor Jesus pede a João e a Pedro que o acompanhem. Ele vai precisar de descansar. Ele vai precisar de descansar um pouco e diz: olha, venham vigiar comigo. Eu vou ali e eu vou orar. E o Pedro foram com Jesus, só que se deixaram adormecer. E quando Jesus regressa, diz: francamente, vocês nem uma hora velaram por mim. E Pedro fica triste. Até porque Pedro, momentos antes, tinha estado a falar também com Jesus, e Jesus voltou a dizer que o tempo estava próximo. E Pedro diz: Senhor, afinal, para onde é que ides? E Jesus diz-lhe que vai e que Pedro tem que ficar. Não, Senhor, para onde é que ides? Que eu vou convosco. E Jesus diz: não é hora, tu vires comigo. E ele: mas não me achas homem? E Jesus diz-lhe: não, mas hoje também ainda vais aprender outra lição, porque antes que o galo cante, tu vais-me negar 3 vezes. E Simão fica e diz-lhe: achas-me assim tão mau, Senhora? E Jesus diz-lhe: não, tu vais aprender que o homem é mais frágil do que mau. O homem erra não por maldade, mas por fragilidades. E Pedro começa a pensar realmente naquela situação, e agora, que ainda por cima não tinha velado nem uma hora, tinha adormecido. Pedro está neste impasse, nesta tristeza, quando ouve que chamam, que andam à procura de Jesus. E Jesus diz: sou eu. E ele vê que vêm para prender o mestre. E aí ele tem um ataque de valentia, digamos assim. Desembainha a sua espada e corta a orelha de um dos soldados de Caifás. E Jesus diz-lhe: não terei eu que beber do meu cálice, do cálice do meu Pai, se Ele me preparou? Cada um de nós tem que passar as suas, Pedro. Guarda a tua espada. E então Jesus recolocou a orelha no seu lugar, recompôs, reconstruiu-a e seguiu. E seguiu com os soldados. João e Pedro, estavam os dois sozinhos ali com o mestre. Ficaram a olhar para o outro: e agora, o que é que vamos fazer? E então pensaram seguir para ver até onde é que iam levar Jesus. E depois Pedro iria avisar Maria. João iria avisar Maria e Pedro iria ficar por ali para ver como é que as coisas se iam desenrolar. E assim vai. Eles vão e Pedro, portanto, João vai chamar Maria e Pedro vai ficando por ali, no pátio de Caifás. Passa uma moça que os estava a servir e diz: olha, este é lá do mestre, este veio aqui, veio ver o mestre dele. E Pedro diz: eu nem lá conheço esse homem, nem sei quem ele é. Eu? Não. Passado algum tempo, bastante tempo mesmo, vieram servir novamente qualquer coisa que fosse para comer e beber, pois a noite já ia longa, e voltaram a dizer: olha, este também anda com Jesus, este também. E ele: eu não, estou-me a confundir com alguém. Eu não, de certeza absoluta, nem o conheço, nem nunca ouvi. Estou aqui para ver o que é que vocês estão aqui a fazer e o que é que vai acontecer a esse homem. Eu não sei nada dele.
As horas continuam a passar, até que sobre a madrugada o frio era tanto que eles se aproximaram da lareira e está lá ou o soldado a quem ele feriu, ou um familiar que diz: olha este até foi o que feriu, este é amigo dele, que até feriu o soldado Malcomo. E ele: eu estou-me a confundir, de certeza absoluta que estou-me a confundir com alguém. Coincidência ou não? Nesse momento, o olhar de Pedro cruza-se com o de Jesus, que está na cela, e o galo canta. E o galo canta, e Simão Pedro fica estarrecido. Não sabe se há de ajoelhar, o que é que há de fazer. Sai dali a chorar de um arrependimento profundo, porque sente que tinha falhado com o seu mestre. Já não bastava ter-se esquecido de vigiar e orar, e adormeceu, e agora o negou. Ele que tanto amava aquele mestre, ele que tanto gostava de estar com ele, sentiu-se perdido e saiu dali. Todos sabemos que Jesus foi morto mesmo na cruz. Ao terceiro dia terá ressuscitado e foi aparecendo aos apóstolos em várias situações em que eles nunca o reconheciam, a não ser depois pelos símbolos que ele fazia, ou repartir o pão, ou qualquer coisa que ele fazia, é que o conheciam. E certa ocasião, Pedro está a pescar e uma noite inteira e não há peixe nenhum. A barca está vazia. E quando já regressam, vêem na margem um vulto que lhes pergunta: então, há comer? Não pescamos nada. E diz-lhe o vulto: então atirem as redes à vossa direita. Eles atiraram as redes à direita e o peixe era tanto. Simão Pedro olha para aquilo e diz: tem que só pode ser Jesus. Só pode ser Jesus. Sentiu-se nu, vestiu-se e atirou-se à água. E a nado veio para a margem. Oh Jesus, só podias ser tu. E quando ele chega à margem a nado, entretanto os outros também com a barca já tinham chegado, veem que o peixe era mais que muito, tão felizes. E Jesus diz: vá, vamos assar o peixe, vamos comer. E enquanto estão a comer, estão felizes, após a refeição, Jesus chama Pedro à parte e diz-lhe: ó Simão, tu me amas a mais do que a estes? Ó Senhor, até eu não te amo. Ó Senhor, eu amo-te. Mas ficou a pensar naquilo e diz-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. E ele: apacenta as ovelhas como? Um pastor tem que andar por tanto lado. Eu só conheço verdadeiramente os caminhos daqui de Cafarnaum e pouco mais. E ficou naquela. E diz-lhe Jesus, passado um bocado: Simão, tu me amas? E ele ficou e diz: ó Senhor, Senhora. E diz-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. E Simão fica e diz: o que é que eu vou dizer se nada sei? Tu é que sabias tudo. O que é que eu vou dizer ao povo? Vou ter que caminhar por terras que não sei e vou dizer o quê? Eu não tenho conhecimentos. E Jesus olha para ele e diz-lhe: ó Simão, filho de Jonas, disse-lhe o nome completo, tu me amas? E aí Simão Pedro, lavado em lágrimas, diz-lhe: ó Senhor, tu tudo sabes, até o que eu penso. Eu amo, Senhor. Abandonei tudo para te seguir. Já errei muito, mas eu amo, Senhor. Então apacenta
apacenta as minhas ovelhas. E então Jesus passa a falar com Pedro, a instruí-lo de tudo o que era preciso fazer. E Pedro escutou. Nós temos aqui Atos dos Apóstolos, porque aquilo que temos estado a falar, mais ou menos vem na Bíblia, vem nos 4 Evangelhos, mas agora é à parte. O que está relatado agora é nos Atos dos Apóstolos, o Pentecostes, que aconteceu o Pentecostes. Nós sabemos que 40 dias depois da Páscoa, Jesus ascendeu e viram-no a erguer-se no céu. 10 dias depois, dá-se o Pentecostes, que é-nos descrito como estando os apóstolos numa casa reunidos, a combinar como haviam de fazer, como é que se haviam de organizar para distribuir a boa nova. E a casa se iluminou, e os apóstolos escrevem como línguas de fogo que desceram sobre eles. Sabemos nós que foi uma forma que o mundo espiritual usou de efeito físico para que eles confiassem e tivessem a certeza de que não estavam sós. E eles sentiram o poder de poder falar, de conhecimento, porque eles estavam debaixo de uma boa intuição. Estavam bem intuídos, estavam bem assessorados espiritualmente. E começaram a falar, a tal ponto que falavam as línguas que cada um pudesse entender. Suponhamos, estamos aqui agora franceses, ingleses, alemães, a maneira como nós vamos falando, que eles iam falando, cada um entendia no seu dialeto, na sua linguagem. E ficaram admirados. Mas claro que há sempre aqueles que querem denegrir, e começaram, tão cheios de mosto, coitados. E Simão Pedro levantou-se, ergueu e disse, cheio de confiança, aqui não há ninguém embriagado. Nós ainda nem sequer bebemos. Estamos a cogitar as coisas de Deus. E começou a exortar Jesus, que tinha um momento, poucos dias antes, perseguido e matado. Mas eles estavam ali, se quisessem escutar, que os ouvissem, que os seguissem. Porque eles iam continuar a divulgar a mensagem de Jesus. E estavam ali até pessoas cultas do judaísmo e ficaram admirados, pois sabiam que aquelas pessoas eram simples, algumas quase que analfabetas, pouco mais, e no entanto discursavam e falavam de coisas de uma beleza, de uma forma correta, de acordo com as Escrituras. E Simão Pedro, certa ocasião, vai a caminhar e há um mendigo que lhe pede esmola. Era um paralítico de nascença. E Simão Pedro abeira-se dele e diz-lhe, eu não tenho ouro, nem tenho prata. Eu não tenho. Mas aquilo que eu tenho, eu dou-te. E chegou-se ao pé dele, estendeu-lhe a mão direita e disse-lhe, em nome do nosso irmão Jesus Cristo, anda. E o paralítico sentiu que todo o seu corpo se harmonizava, os seus pés se endireitavam, ergueu-se e começou a andar. E ao lado de Simão Pedro ele dizia que já conseguia andar, ia feliz com aquilo que lhe tinha acontecido. E as pessoas começaram a falar, admirados. E Simão Pedro diz, eu não sei porque vos admirais. Eu não sei porque é que vocês estão admirados. Jesus fazia isto. Não foi eu que o fiz. É Jesus em mim. E voltou a convidar a que o seguissem. Com uma vontade, com uma alegria, com uma confiança que nós ainda não tínhamos conhecido. A partir do Pentecostes, vamos ver um Pedro confiante, um Pedro humilde à vontade divina. Tivemos um Pedro inseguro.
A oscilação entre a insegurança e a temeridade resulta do medo profundo. Acreditando-se destituído da proteção divina, temeu as consequências de dizer a verdade. Pedro teve medo de ir para a prisão junto com Jesus ou de ser morto. E isto também nos acontece a nós. Na horas das dificuldades, nós também temos medo. Nós também temos medo que nos aconteçam coisas desagradáveis ou desgraças. Estamos sempre com medo. Ai, anda aí agora muito qualquer coisa, desemprego. Ai, então, mas é normal, dizemos nós aos outros, mas se nos bate à nossa porta, se a doença nos bate à nossa porta, já nos sentimos afastados, já sentimos que Deus não nos ama. Pode acontecer aos outros, mas a nós tememos muito. Nós também fugimos, nós adormecemos, nós negamos, por medo, porque não queremos as coisas desagradáveis. Foi o que Pedro lhe aconteceu. Pedro brilhou porque aprendeu muito com os seus erros. Ele não hesitava nas suas pregações a apresentar as suas limitações e fraquezas. Ele foi discípulo por excelência. Levantou-se do engano para viver Jesus até ao último instante, apacentando as ovelhas do seu rebanho de amor. Ele, quando diziam, tu negaste, ele dizia, neguei. Neguei. Ele dizia da sua fragilidade, mas também dizia, mas já me arrependi. E não estou preso ao passado. Eu aceito isso como uma limitação por onde eu passei, mas que eu já não quero voltar a ter. Eu hoje não quero voltar a falhar nesse ponto. E por isso ele assumia e ele dizia o erro que tinha cometido e seguia em frente. Não escondia o erro para que ninguém soubesse. E isso seria orgulho. Ai, os outros não podem saber o que eu fiz. Mas ele trabalhou nele a humildade. Nós temos que desenvolver a fé convicta. E a fé convicta é confiança em Deus, é confiança na vida e é confiança em nós próprios, nas nossas próprias potencialidades. Quando temos confiança na vida, sabemos que o que nos acontece não vem para o nosso mal, mas vem para a nossa educação, é uma prova, e para a nossa reeducação, que é uma expiação. Nós, se temos confiança na vida, sabemos que não estamos a passar dificuldade alguma sem que nós precisemos de passar por ela. Se por qualquer motivo estamos a passar uma dificuldade e nos revoltamos, a dificuldade é muito mais penosa. Porque nós vamos em cima das águas, mas sentimos medo e mergulhamos, nos afundamos no lodo do nosso orgulho, no lodo das nossas dificuldades, das nossas mazelas. Porque nós estamos aqui para aprender com os nossos próprios erros. Simão aprendeu com os erros dele. Talvez não tenha sido por acaso a pergunta 3 vezes. Negou 3 vezes. Então agora vamos afirmar 3 vezes se me amas ou não, para reflexionar. Não foi para o castigar, foi para ele perceber que tinha sido capaz de o negar e que era chamada a hora do sacrifício e do trabalho. Era preciso arregaçar mangas. E Jesus só podia dar a missão a quem estivesse preparado para a receber. E nós muitas das vezes estamos preparados para receber as nossas dores, para receber o aprendizado, mas batemos o pé, resmungamos, negamos, não aceitamos. E é por isso que nós sofremos mais, já Jesus dizia, que nós sofremos porque pomos a nossa felicidade em coisas perecíveis, em coisas efêmeras. As situações desagradáveis são recursos que Deus nos favorece
para buscarmos o aprimoramento espiritual e voltarmos ao amor do qual nos afastamos. É que nós afastamo-nos e precisamos da dor para perceber a nossa posição na vida, para percebermos o amor divino em nós. Todo o processo de confiar em si mesmo e na vida culmina com a confiança plena em Deus, na sua providência, produzindo a fé convicta. Eu acreditando em mim, eu acreditando e aceitando, eu vou não estar aqui com uma crença que Deus é isto, tão distante. Não, é acreditar que Ele está mesmo em mim. É acreditar no seu amor e é acreditar que eu sou capaz de vencer. E eu, quando chegar do outro lado da vida, eu quero ser uma vencedora. Sei que erro muito todos os dias, a toda a hora. Mas também sei que quero vencer. E então é preciso trabalhar em nós esse aprendizado. A tua fé te salvou, era o que Jesus nos dizia. É necessário vermos-nos como filhos de Deus e aprendizes da vida, instruindo-nos com as várias experiências. A experiência é estímulo, é aquela experiência que nós vamos tendo de alegrias, de coisinhas que nos vão acontecendo boas. E as experiências de desafio são aquelas coisitas que nos vão acontecendo menos boas, que nos tiram do sério, nos fazem às vezes fazer uma birrinha, mas que nós temos que as enfrentar para que possamos transformar tudo isto em experiências de aprendizado. Para que deixemos de ser o inseguro, aquele Simão Pedro inseguro, e passamos a ser o Simão Pedro, aquele que confia, aquele que acredita na sua missão, aquele que acredita que vai ser capaz porque está bem assessorado. E evoluir sempre, cumprindo as leis divinas, especialmente a lei maior, que é a lei do amor. Nós precisamos de pensar sempre no amor. Jesus veio nos trazer amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É impossível eu não confiar em mim. É impossível eu não me amar. Se eu não me amar, se eu não me respeitar, enganem-se. Ninguém está a amar o próximo. Ninguém consegue dar aquilo que não tem dentro de si. E temos que começar em nós. Em toda a ação praticada pelo Mestre Jesus, há um convite para o aprendizado geral. Apesar das nossas fragilidades, da nossa insegurança, das nossas ondas tempestuosas, podemos servir, podemos ser úteis. E então é nós, confiando em nós, que devemos sair de nós para nos doar ao próximo, para investir no próximo. E então, para terminar, Jesus dizia sempre: a tua fé te salvou. Ele até disse mais, quando foi da mulher hemorroísa, em que ele disse: saiu de mim uma virtude. E Simão dizia: alguém te empurrou, Senhor, todos te empurram, sei lá quem te tocou. Mas Jesus sabia, e a fé daquela mulher a salvou, porque ela dizia que bastava tocar nas vestes do Mestre, bastava chegar ao pé dele. Ela confiou, ela tinha a fé convicta. E então Jesus diz: a tua fé te salvou. Ele não diz: eu te salvei ou eu te curei. Jesus mostra-nos que a pessoa que era responsável, Jesus mostrava para a pessoa que ela era a responsável pelo seu processo de cura. Aliás, não apenas do corpo, mas a cura no nível profundo de transformação do espírito. Nós salvamo-nos porque nós confiamos. E se nós confiamos, nós acreditamos, nós acabamos por mudar a nossa forma de ser, a nossa forma de estar. Deixamos de ser tão picuiquinhas nas coisas e passamos a compreender, passamos a suportar a dor de forma diferente. Passamos a lidar com a vida de uma forma muito, muito diferente. E foi assim que aconteceu com Simão Pedro. Simão Pedro confiou, passou. Não foi fácil.
Está-nos relatado em Paulo e Estevão que Simão Pedro já estava no presídio e que algum dos guardas teria simpatizado ou com a doutrina ou com Pedro, lhe abre a porta e ele feliz sai dali. E vai feliz e já está às portas de Roma quando vê a figura majestosa de Jesus. E ele ao mestre, e vai feliz ter com o mestre, e o mestre cruza-se com ele e não lhe liga nenhuma. Ele, mestre, onde é que vais? E diz-lhe Jesus, eu vou para o pé dos meus que tu abandonaste. E Simão Pedro diz, nem agora eu consegui manter a minha palavra. Sentindo isto, a sua própria fragilidade, Senhor, eu regresso. E regressa novamente ao presídio e acaba por ser crucificado, não como Jesus, mas com a cruz ao contrário, portanto, de pernas para cima. Esta é a lição da noite da reflexão para todos nós, porque não é fácil. E Pedro mostra-nos que as nossas fragilidades vêm sempre ao de cima, mas vêm e vão sendo limadas, porque ele vai compreendendo e já não fica muito tempo na birra, diz, Senhor, por hoje já mais uma vez falhei, e consegue realmente retornar e retomar a posição de amor incondicional que ele tinha pelo Mestre. Que nós possamos fazer a reflexão de que somos todos muito parecidos com Simão. Somos todos muito mais frágeis do que maus. Fazemos tanta maldade, tanto disparate, porque nem pensamos, somos inconsequentes e precisamos de começar a pensar o que nos convém. Afinal de contas, qual é a minha missão? Qual é a minha posição na Terra? Porquê é que eu estou aqui? Eu estou a fazer um aprendizado. Que possamos confiar no Pai. Possamos desenvolver esta fé convicta de que o amor do Pai é incondicional e que nós vamos conseguir vencer. Porque uma coisa nós temos a certeza, é que o mundo feliz existe e está à nossa espera. Agora nós é que vamos escrever o roteiro da nossa existência. Uma boa noite para todos. Eu penso que não foi esse o primeiro estudo que você fez sobre Simão Pedro. Não, o primeiro foi na base da negação. Ok. E você recordou aí conosco o momento da desencarnação. Simão Pedro tinha medo de ser preso e foi preso. Tinha medo de morrer e morreu. Contou-nos que ele foi crucificado, com os pés para cima, ao contrário de Jesus. Não quis ser como Jesus. Enfrentou com valentia, digamos assim, com aquela certeza que ele tinha na felicidade eterna. Já que foi mais do que um estudo que você fez sobre Simão Pedro, o que mais te tocou? O que mais te sensibilizou? A honestidade dele. A honestidade dele. Encarar as pessoas e dizer, sim, eu errei. Sim, eu errei. Aliás, há uma situação em que a Igreja se dividia. E uns estavam com Paulo, que era revolucionário, queria seguir a eito os ensinamentos de Jesus. Ele que tinha perseguido Jesus, queria agora ser fiel a Jesus. E depois temos, penso que era Tiago, que estava-se a querer adaptar um pouco ao judaísmo. E Paulo não concordava. E puseram Pedro no meio da guerra. E Pedro tem a humildade de dizer que é frágil. Tem a humildade de dizer de que ele ainda nem tudo sabe.
E então que entre em oração, portanto, para ser bem intuído, para tomar as melhores resoluções. Pedro é honesto, até não mais. Penso eu que foi o trabalho com honestidade. Ele conseguiu transformar o seu orgulho em humildade, de tão verdadeiro que ele era, naquilo que ele fazia. Logo desde o princípio, ele vem com vontade, ele vai para enfrentar aquele profeta para defender o povo. Porque ele queria a honestidade e não queria mais um a enganar o povo. Mas quando ele percebe que a mensagem era boa, ele é o primeiro a querer acompanhar e a querer divulgar a mensagem. Para mim foi essa a parte que mais me tocou. Ok. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, inspirados, envolvidos, que estamos nessa história tão bela, que é a vida, que é a obra de Simão Pedro. Tão parecido conosco, tão medroso, tão suscetível ao pânico, como vamos encontrando os momentos no nosso dia a dia. Querido amigo Jesus, nosso irmão maior, noite de paz, de alegria, por aqui estarmos, Senhor, nessa casa, nesse templo, entre tantos outros espalhados pelo mundo afora, que buscam levar a sua mensagem, a sua boa nova. Agradecemos o dia que se foi, as horas entretidas com inúmeras atividades, a grande maioria delas, por certo, abrangendo a vida material, as preocupações do homem e da mulher no dia a dia da terra. E fazemos aqui uma pausa, abdicamos de outras ocupações para nos deslocarmos até a casa espírita neste fim de tarde, neste prenúncio de noite, a fim de mergulharmos nossa alma no conhecimento, na vida, nas realizações de Simão Pedro. Tão parecido, tão próximo a cada um de nós. Queremos te dizer, Senhor, que nós também sentimos medo. Queremos te dizer, Senhor Jesus, que os nossos instantes de fragilidades são inúmeros, que por vezes, desejando acertar, nós ainda erramos. Inspira-nos nos exemplos desse apóstolo abnegado, a reconhecer em nós nossas limitações, nossa pequenez, o nosso desejo, o nosso esforço em acertarmos um pouco mais. Envolve-nos, Senhor Jesus, diante de tantos desafios que vamos enfrentando, no campo da vida profissional, da saúde, da harmonia familiar, da compreensão da nossa sociedade, do mundo em que vivemos. Permita-nos, Senhor, tomar dos seus ensinamentos a cada instante para compreendermos que a vida é uma belíssima história de aprendizado contínuo, que possamos ser os alunos dóceis e afáveis, aqueles suscetíveis de aprender as lições, ainda que tenham de ser repetidas. Permita-nos, Senhor Jesus, diante dos desafios que atravessamos, que nos tornemos mais confiantes e corajosos, diante, quem sabe por vezes, da busca do trabalho, da busca pelo emprego, que resolverá naturalmente outros problemas que temos mais à frente. Ajuda-nos, Senhor, na recuperação da saúde, depois da cirurgia, da químio, da rádio ou de tantas outras terapias em que nos voltamos para Ti e perguntamos: Senhor, qual o nosso remédio da alma?
Permita que eu possa absorvê-lo, tomá-lo, a fim de que, tratando o corpo, também do espírito, eu possa me encontrar reabilitado. Ó Senhor Jesus, nós rogamos o teu amparo, o teu auxílio para o filho, para a filha, para o pai, para a mãe doente, desequilibrado, obsediado, mergulhado no campo dos vícios, no álcool, na droga, no jogo, seja lá qual for. Envia, Senhor, suas vibrações de amor, a fim de que nós possamos, na perseverança da nossa dedicação, orando e trabalhando por cada um deles, possamos fazer o melhor. E em tuas mãos, a cada um deles, nós te colocamos, Senhor. Deixa-nos orar pelo filho, pelo neto, que se encontra no presídio, por aquele ser querido que se distanciou do nosso convívio, por aqueles a quem nós ferimos ou magoamos, ou aqueles que foram instrumento de feridas para o nosso coração. Doce amigo Jesus, diante do caminho, com tantos receios, com tanto medo, por vezes com pânico, inspira-nos o coração, acende a luz da fé em nossa consciência, para que possamos marchar, para que possamos seguir e palmilhar cada pedaço da estrada, confiante de que nós estamos a sós e que tu continuas a nos amparar, seja onde for. Oramos pelos nossos anjos de guarda, pelos familiares queridos, pelos que nos sustentam na alegria, na vida, no amor, na fé, mas também queremos te pedir, Senhor Jesus, que possa amparar aqueles que trazem para conosco sentimentos de animosidade, de desafeto, de mágoa, de ressentimento. Que nós, se porventura sentimos isso em relação, seja quem for, permita que nas águas do teu amor nós possamos o nosso coração abençoar, lavando, Senhor, nas vivências da vida, na oportunidade querida em que possamos nos reconciliar, seja com quem for. Guarda-nos sob a tua paz. Permita, ao retornar para os nossos lares, possamos levar na alegria de lá viver, para aqueles que nos recebem e que nos esperam, a oportunidade de te conhecer. Nessa noite sempre nós te agradecemos e com o coração pleno de gratidão, com confiança, com perseverança, com fé e amor, que aos nossos lares possamos retornar com a tua paz em nossos corações. Que assim seja, Senhor.